nossa segunda conversa do dia com 3 mulheres que também são totalmente disruptivas. Mulheres que venceram desafios, abriram espaço no universo masculino e mostraram a que vieram. Vamos falar sobre quebra de paradigmas no mercado automotivo com elas. A Milena Araújo, responsável pela área de pós-vendas e membro do board da Audi do Brasil. Um beijo, um abraço também. Gente, isso aqui é time Audi, né? Agora eu vou chamar Helena Deyama, piloto de rally, cross country e Baja, palestrante e instrutora de direção preventiva e defensiva. Direção defensiva, eu preciso disso aqui. Volta e meia, quando eu comecei a dirigir, o pessoal falava assim, você fez direção defensiva? Agora eu posso fazer com você, Helena. Também vou chamar a Paula Braga, CEO da Automotive Business e líder da rede AB Diversidade. Bem-vinda, Paula. Obrigada a você. 3 meninas incríveis e disruptivas. Meninas, tem algumas perguntas para vocês, mas se vocês quiserem primeiro se apresentar, vou começar pela Milena, falando um pouco do seu trabalho na Audi. Boa tarde, gente. Que prazer, que delícia estar aqui nesse painel. Estou muito feliz, eu queria dizer, enfim. Estou pessoalmente feliz também por fazer parte desse grupo de mulheres Audi. Hoje é muito especial porque, além de poder participar, contribuir, ouvir tantas boas histórias, mas também é uma realização interna, porque faço parte do grupo Mulheres Audi, a gente está falando cada vez mais sobre isso, é muito gratificante, né? A gente ter o espaço, falar cada vez mais das mulheres e esse espaço, então é muito bacana. Que histórias, meninas. Olha, preciso aprender a ser mais marqueteira, já aprendi. Dizer mais não preciso aprender também. a falar não também, olha só, né? Mas, assim, como a gente percebe que existem similaridades, que muitas vezes a gente passa pelas mesmas dificuldades, né? Que, às vezes, assim, a pessoa ali do lado também passa por aquela mesma necessidade que você, também tem as mesmas dúvidas, muitas vezes as mesmas dificuldades. Então, são histórias realmente muito interessantes, porque nos permitem dizer, eu posso falhar, e eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? E está tudo bem, e vamos recomeçar e tudo mais, enfim. Eu costumo dizer que eu não escolhi o segmento automobilístico, fui escolhida, mas me apaixonei. E eu construí minha carreira no segmento automobilístico. Eu estou há 20 anos vivendo isso, né? Carros, enfim, né? Também, né, tive bastante proximidade com motocicletas e tudo mais, mas vivo esse segmento há 20 anos. E, de fato, assim, muitas coisas aconteceram, né? E a gente vai aprendendo muito com isso, né? Um segmento mais masculinizado, ok, mas o que nós podemos fazer enquanto mulheres, então, né, para abrir essas portas? E eu fui abrindo muitas portas nisso, né? E muitas vezes até refleti isso na vida pessoal. Então, assim, cheguei num cargo de gestão e as pessoas olhavam para mim, a família, né, também com muito orgulho. E aí você se vê falando, não, então eu não posso errar, eu preciso continuar. Gente, aquela responsabilidade, né? Então, a gente ouvir que tem mulheres que estão dizendo, está tudo bem errar, né? Se de repente cai um prato, ok. Né? E a gente vai reconstruir, nós vamos recomeçar, isso é realmente muito bacana. Enfim, e a gente percebe aí que a gente faz parte de uma grande comunidade e que a gente precisa se ajudar e cada vez mais falar sobre isso, trazer o tema, né? E ter essas discussões, esses debates aqui, porque eles realmente nos engrandecem e eles nos possibilitam a troca, né? E essa troca é realmente muito engrandecedora. Muito legal. Me conta um pouco, Helena, da sua trajetória, do seu trabalho. Estou super curiosa. Bom, primeiro eu quero dar um oi para vocês e dizer que eu estou muito feliz de ver essa casa cheia de mulheres, e mulheres tão poderosas, mulheres tão inspiradoras,
E agradecer a Audi por montar, Mulheres Audi, né, montar esse evento para a gente poder trocar essas ideias, para a gente fazer um bate-papo tão enriquecedor. Então, estou muito feliz, quero agradecer a todas vocês, e principalmente a Audi, que é uma marca que eu vou contar um pouco, né, até da minha história que eu tenho junto com a Audi, que é uma marca muito querida, vamos dizer, que mora aqui no meu coração. Agora, a minha história é muito comprida, eu não vou contar ela toda, obviamente, só vou falar umas coisas que eu acho que se encaixam um pouco mais no nosso contexto aqui. Eu comecei muito tarde no automobilismo, diferente da maioria dos pilotos em geral, que já começam no kart, né? Começam por influência dos pais, no caso de mulher, talvez de marido, de pai, até de avós. É muito comum isso no automobilismo, já ter uma tradição de família. Mas eu acho que eu caí do berço quando eu nasci, sabe? Bati a cabeça e resolvi que amo motos, bicicleta, carro, tudo que tem a velocidade, a natureza, porque eu sou do off-road. Eu ando em pista também, gosto de andar de kart e tudo, mas o off-road, que a gente vai para o meio do mato, a gente atravessa rio, a gente sobe montanha, a gente passa por areia, por lama, é muito apaixonante para mim. E a história, assim, bem resumido, é que na minha família não tem ninguém que fosse do meio do automobilismo, nem que fosse amante de carros e tudo, mas eu, desde criança, gostava de andar de bicicleta, de rema-rema, de rolemã, tudo que desse para eu correr, né, e pilotar, de alguma forma. E assim foi, com 17 anos, eu comecei a trabalhar com o único objetivo de conseguir comprar uma moto. Esse foi meu primeiro sonho. Com 19 anos, consegui comprar uma moto de trilha, comecei a fazer umas trilhas, e entrei na faculdade, montei minha empresa, também comecei a empreender muito cedo, com 24 anos, montei uma empresa de design gráfico, e trabalhei 30 anos com design gráfico. Vocês viram aqui o stand do Júlio Cubo, aqui embaixo? Ele foi meu cliente por 10 anos. Fiz muitos catálogos para eles, então, e paralelamente trabalhando já com outro sonho, que era comprar um Jeep. Como eu sou muito pequenininha, eu tinha um pouco de dificuldade com a moto. As motos são altas, eu não alcançava o pé no chão, e qualquer barranco eu caía, mas eu não desistia, levantava, subia na moto e continuava. Mas também eu tenho um espírito muito competitivo, então eu queria algo mais forte, maior. Queria comprar um Jeep. Gente, mas eu ralei, viu? Comprei a minha moto com 19 anos, o Jeep só consegui comprar com 35 anos. Demorou muito, até eu juntar o dinheiro para comprar meu primeiro Jeep. Mas aí eu me realizei. Comecei a participar de prova. A primeira prova que eu participei, eu ganhei, para espanto de todo mundo, que eu era a única mulher ali naquela competição, e o pessoal achava que eu não ia nem conseguir chegar até o fim. Consegui a vitória, era um ride, né? E com 39 anos eu corri meu primeiro Rally dos Sertões, já profissionalmente, com patrocinadores, porque aí é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem patrocínio, você bota uma marca no seu carro, no seu macacão. Mas, assim, eu conto essa coisa da idade para vocês verem que nunca é tarde, né? Principalmente uma pessoa que é atleta, vai entrar num esporte, lógico, é melhor começar muito cedo. Mas, se a vida te entregou essa condição, agarra ela, põe todo o seu empenho e realiza os seus sonhos, né? Então, com 39 anos, consegui meu primeiro Rally dos Sertões, e hoje já tenho 17 participações no Rally dos Sertões, que é o maior do Brasil, 12 pódios, ou seja, 12 troféus do Rally dos Sertões, e com 45 anos venci meu primeiro campeonato brasileiro de rally. E com 54 anos fui bicampeã de Rally Baja, né? Então, e eu não pretendo parar tão cedo. Obrigada, gente. Obrigada. E eu não pretendo parar tão cedo, eu me preservo, treino todo dia, e não dá para descuidar da saúde, né? Porque a idade vai te cobrando cada vez mais.
mas eu pretendo continuar por muito tempo ainda. Gente, mudamos o tema para Garra. Como fazer tudo com garra. O nome dela é Garra, gente. Gostei. Muito legal. Agora me conta um pouco, Paula, também dessa história. Daqui a pouco a gente vai voltar para as perguntas. Gente, a minha história é uma coisa, assim, de mulher automotiva. Primeiro eu queria começar agradecendo, porque é muita honra estar aqui. Eu estava lá sentadinha pensando o que eu falaria, e veio um filme na minha cabeça, porque, de fato, a gente começou a falar desse assunto, a Simone é prova disso, porque foi uma das nossas entrevistadas há 10 anos, a gente começou a falar da presença da mulher no setor automotivo já faz algum tempo e foi muito desafiador. Mas, enfim, eu, na verdade, nasci dentro da indústria automotiva. Né? Diferente de todo mundo, eu comecei a minha carreira, e ela é toda na mesma empresa, dentro do setor automotivo, na Automotive Business, e foi um desafio gigantesco chegar aqui hoje, aonde eu estou e nessa posição que eu estou ocupando. E é interessante que eu fiquei com vontade de entrar no papo de vocês. Eu olhava e falava, meu Deus, que delícia, a gente ficaria aqui acho que dias conversando, acho que todas nós, né? E porque passou esse filminho. Então, é interessante, a minha carreira começou, eu era jovem também, e meu pai sempre atuou no setor automotivo e abriu Automotive Business em 1995. Foi naquela época que a gente era jovenzinha, daí começaram os eventos, eu ia nesses eventos, e era interessante que quando eu olhei aqui, falei, cara, a gente está num evento para falar de mulher, dentro do setor automotivo, e eu comecei a pensar naqueles eventos de 1996, que, né, a gente era jovenzinha, fazia recepção e tudo mais, né, começava a aprender o que era, de fato, né, tudo isso. Falava, não tinha nenhuma mulher lá. Nenhuma. Assim, era muito, muito difícil ter uma mulher na plateia, era muito difícil ter uma mulher no palco. E isso foi passando, e eu comecei, né, a ter esse filminho na cabeça. E há mais ou menos uns 10 anos, eu acho que a gente tem alguns pontos de virada na nossa vida, né? E na minha vida eu tive um ponto de virada muito especial, assim, porque há mais ou menos 10 anos eu entrei num curso promovido pela FGV, junto com a Goldman Sachs, um pouco menos, acho que uns 8 anos. E lá eles escolhiam mulheres empreendedoras de todo o Brasil, 50 mulheres, tinham algumas milhares, eu tive a honra de ser uma das escolhidas, para participar de um projeto que acelerava o empreendedorismo dessas mulheres, porque eles acreditavam que as mulheres elas têm um olhar muito mais humano para a sociedade. Então, eles investiam nessa mulher, porque essa mulher ela pensava em gerar mais emprego, e esse era o intuito, né? Ela cuidava mais das pessoas, da família. E eu fui para esse curso, né, pensando naquela época, era 2008, se eu não me engano, ou um pouquinho depois, a gente estava numa fase de crise econômica e tudo mais, e eu pensava, gente, eu preciso achar alguma solução assim para essa época de crise econômica, tudo o que a gente faz, né? E eu fui para esse curso com uma cabeça totalmente empreendedora, assim, né? E quando eu cheguei lá, eu tomei uma rasteira, tinham 50 mulheres empreendedoras maravilhosas. E eu cheguei lá toda empoderada de conteúdo, tinha estudado milhões de coisas, né? E estava lá e falei, nossa, não vou nem dizer que eu estou aqui assim para procurar algumas respostas para o meu negócio. E, de repente, eu encontrei 50 mulheres, 49, porque né, eu era a 50, totalmente com uma inteligência emocional, com uma coisa que a gente sempre fala e parece clichê, que é a sororidade, mulheres completamente assim, dando a mão umas para as outras, e aquilo me transformou. Que eu falei, gente, existe isso, né? Porque eu estava no setor automotivo, e no setor automotivo, atuando numa área de negócios, praticamente eu só falava com homens. E eu ia para todas as mesas de negociação e sempre tinha que provar por A mais B que você entendia do setor automotivo. Como não, né? Então, assim, você perdia aqueles 15 minutos da sua reunião, tá bom, vamos lá, vamos para a entrevista. E daí, depois, você começava a negociar. E aquelas mulheres me ensinaram tanta coisa que eu acho que elas nem sabem o quanto elas me ensinaram e me transformaram, porque aquilo mexeu com o meu coração do jeito que eu falei, gente, as mulheres precisam se unir. A gente precisa se empoderar. A gente precisa acreditar no nosso potencial.
né? A gente precisa lutar pelo nosso espaço. E foi aí que a gente levei essa discussão para dentro de casa, lá em Automotive Business, né? Eu, Giovana, que está aqui, né? A gente começou a falar um pouco sobre isso, falar, gente, mas, né, isso acontece com você, acontece comigo também, meu Deus! E daí a gente começou a pensar, nossa, está na hora da gente entender o que é a mulher dentro do setor automotivo. E foi aí que a gente começou a mapear, e aqueles números maravilhosos que a gente contou aqui no começo, são responsabilidade nossa. A gente começou a mapear e trazer insumos para a gente entender o que era o papel da mulher no setor automotivo, enfim. E daí a gente desenvolveu estudos, criamos um projeto gigantesco, que é a Rede AB Diversidade, que vocês falaram aí, para que, de fato, a gente começasse a falar, a mulher existe no setor automotivo e ela precisa ter uma voz por elas, para elas, ela precisa ter esse espaço. E quando eu vi que a gente estava aqui nesse espaço, consolidando uma discussão, né, parece que veio um filme de um sonho que a gente teve lá atrás e que faz todo sentido hoje, né, Gi? Você que está aqui comigo é prova de tudo isso, porque a gente sabe o quanto foi difícil esses últimos 6, 7 anos criar esses conteúdos, levantar essas pautas no setor tão masculino, e para a gente isso mexeu no nosso coração. Mas foi muito possível isso por conta daquele ponto de virada, que foi aquela história da gente acreditar que as mulheres elas têm um poder que elas não acreditam. Eu não acreditava no meu. E eu tive que usar o poder de influência que todas aquelas mulheres tiveram para ser influenciada e, de fato, acreditar. Então, a minha história foi muito especial nesse sentido, porque esse ponto de virada me empoderou tanto que eu fui lutar pelo meu espaço, eu fui lutar pelos meus ideais e eu fui lutar por onde eu estou hoje, que é acreditar nesse movimento novo, na revolução do negócio e falar, eu posso estar lá, eu quero estar lá, e deu tudo certo e aqui estou, mas foi uma jornada assim desafiadora, e eu pude assim ver o quanto todas as mulheres que eu vejo aqui que estão no setor automotivo passaram por isso ou passam por isso, e o quanto é importante a gente estar aqui juntas. Sim, muito importante mesmo, né? Você falou que o encontro te fez acreditar que tinham outras mulheres, né, nesse mesmo setor, porque você estava muito isolada, elas também deviam estar isoladas, e esse encontro deu mais força ainda para aquilo que você estava acreditando, né? Eu acho que é muito isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está falando sobre a força que existe na unidade, e não só de mulheres, né? A gente está falando de uma empresa que homens estão acreditando junto com mulheres. Eu acho que essa força também é muito legal, porque são dois pontos de vista, né, diferentes, que não precisam estar separados, mas juntos podem trazer uma força maior. Eu acredito muito que Mulheres Audi é isso, né? É um lugar em que mulheres se encontram, mas junto com homens também, e a gente vai pensar em como trazer essa equidade de uma maneira melhor, né, com uma unidade melhor ainda. Os homens precisam estar nesse debate sempre. Eles estão. Se eles não têm nenhuma mulher no mundo, eles têm pelo menos a mãe deles. Falei, né? Cláudio, Vitor, quero todo mundo. Com certeza, com certeza. Não, sim, a gente tem feito os encontros, inclusive a Milena vai falar um pouco sobre, né, ser líder dentro desse segmento, mas a gente tem feito esse movimento Mulheres Audi muito internamente e junto com os homens. Então, eu acho que isso que é muito importante, porque está se tornando uma coisa que está adentrando todos os espaços da empresa. Não existe separação. Eu acho que é aí que está, né, a força. Milena, me conta um pouco como é para você ser líder nesse segmento. É excelente, mas desafiador, né? Trazendo um pouquinho do histórico, né? Eu sou uma advogada e enfim, né, construí a carreira no setor de pós-vendas, né? Então, se a gente pensa que o segmento automotivo ele já é um segmento mais masculinizado, imagina a área de serviços, né? Imagina o pós-venda, né? Então, realmente assim é bastante desafiador. E, enfim, muitos foram os desafios, né? A Paula trouxe aqui uma verdade muito grande, né? Primeiro a gente precisa se provar muito, né? Para depois as pessoas começarem a acreditar, não, tá bom, então a gente vai ouvir aqui o que ela está falando, né? Mas, no começo, por estar na área de serviços, né, e sendo uma advogada, eu me questionei muito, né? Então, eu vou fazer engenharia, eu vou fazer um curso de mecânica, eu até fiz, mas depois eu percebi que eu não precisava disso, que eu tinha que ter a minha verdade, e que eu seria ali
uma pessoa, uma facilitadora, alguém para contribuir. Não precisava ser igual ao time, né? E essa diferença, né, de ser diferente das pessoas, de ser diferente do time, é que nos fez, enfim, crescer e a gente conseguir trabalhar cada vez melhor, né? Então, por vezes, né, assim, só traçando um paralelo aqui, às vezes as pessoas, assim, eu ia em conferências, por exemplo, como você disse, conferências internacionais, muitas vezes eu era a única mulher, né? Era um grupo de homens. Até que no Brasil mesmo, né, a gente junta grupos de concessionários, a gente tem um quórum muito mais masculino, né? Mas aí eu percebi o seguinte, deixa eu resolver isso aqui dentro. Então, deixa eu estar bem comigo, né? Deixa eu acreditar que eu sou capaz, que eu não preciso necessariamente conhecer com tanta profundidade a área técnica, porque eu vou complementar, né? E aí eu comecei a trabalhar nessa verdade, nesse propósito, de ser um agente facilitador, de ser alguém que pudesse contribuir e acreditar em mim. Mesmo no pós-venda, eu posso contribuir com as pessoas da área técnica, eu posso questionar, eu posso fazê-los pensar, de repente, de uma forma diferente, de uma forma com que eles não tinham pensado, mas que eles falam, poxa vida, é verdade, é um outro olhar, né? E aí complementa. Então, foi nesse caminho que eu resolvi trilhar, e aí, por isso, traçando esse paralelo até com o Mulheres Audi, quando a Karine abriu e ela falou que a gente começou a discussão internamente, isso é assim muito gratificante e tem muita similaridade com a minha carreira, porque eu resolvi decidir internamente, espera aí, né? Porque você é tão questionado que por vezes você se questiona, será que estou no lugar certo? Né? Será que aqui é o lugar para mim mesmo? Ou será que eu vou seguir carreira jurídica? Ou será que eu vou tentar fazer outra coisa? E aí não, eu me resolvi. É aqui que eu quero ficar, eu gosto do segmento, eu gosto do que eu faço, eu gosto da área de serviço, eu gosto de falar com pessoas técnicas, eu adoro trabalhar com engenheiros, né? Eles me fazem pensar de uma outra forma, né? Uma forma talvez mais cartesiana, é um complemento. Então, eu falei, eu quero ficar aqui, é aqui que eu vou seguir a minha carreira, e eu não preciso ser igual, eu posso ser diferente. Então, eu resolvi isso internamente. E aí, sim, eu falei, agora estou preparada e vou cada vez mais seguir o meu caminho. Mas, muitas vezes, já ouvi, né? Como é que eu vou te explicar essa questão técnica aqui? Deixa eu pensar. Sabe uma bolsa, o zíper da bolsa? Não, mas você não precisa. Oi, mas por que para uma mulher precisa se explicar algo técnico, traçando um paralelo com uma bolsa? Eu posso entender tecnicamente, né? Mas quando isso já estava muito bem mais resolvido aqui dentro, né? Eu falei, algumas vezes eu vou ter que lidar com isso e a gente vai superar. Eu fui seguindo o meu caminho e falei, é aqui mesmo e vamos que vamos. E eu acho que o mais gratificante é depois você ouvir das pessoas falando, nossa, você trouxe um olhar diferente, né? Uma vez um engenheiro, enfim, falou para mim, Milena, você me ensinou com seu olhar de advogada que nem sempre 2 mais 2 são 4, porque para um engenheiro, né, 2 mais 2 assim, são 4 e pronto. E você traz uma visão diferente, você traz uma visão que complementa, você traz algo que a gente não tinha pensado. Então, essa mistura é muito bom. Enfim, e esse foi, assim, acho que um dos principais desafios, né? Primeiro, resolver a questão internamente, entender que eu estava no lugar certo, que eu era capaz, porque muitas vezes eu me questionava também, e depois entender que eu estava ali para completar e não para ser igual. E aí, quando eu resolvi isso, a gente conseguiu seguir aí muito melhor, enfim, trabalhar com o time e buscar o melhor de cada um. Trabalhar com as diferenças, né? Saber Exato. trabalhar com as diferenças é muito importante. Eu acho que as mulheres são verdadeiras estrategistas. Eu acho que a sensibilidade da mulher, né? Esse olhar que a mulher tem, que às vezes, né, o homem está fazendo alguma coisa, está executando algo, e a mulher tem um olhar sutil que vai trazer uma estratégia muito forte. E eu acho que isso é essencial para um time, né, de uma empresa. Me conta um pouco, Helena, dos seus desafios, né? Quais foram os desafios para você dentro desse setor? Você sentiu algum tipo de preconceito, assim, do ponto de vista masculino? O que você sentiu que foi mais desafiador quando você entrou nessa empreitada aí, da tua profissão, né, mais adiante?
Olha, com certeza enfrentei muitos desafios, né? Mas eu nunca falo assim que eu sofri preconceito. O que mais aconteceu comigo, até comentei isso com vocês, foi sofrer uma incredibilidade, né? Ninguém acreditava que eu ia fazer. Ou esse Jeep que eu falei que eu comprei com 35 anos, a pessoa que estava me vendendo o Jeep, ele falou assim, mas o que você vai fazer com esse Jeep? Eu falei, eu vou fazer trilha. Aí ele ficou olhando com aquele olhar de quem não acreditava, que uma menina delicadinha como eu ia pegar aquele jipão e ia meter no barro, ia subir barranco, ia fazer trilha. Então, as pessoas não acreditavam. A primeira prova que eu fui correr, que foi 1 ano depois que eu comprei o Jeep, fiz várias trilhas, já peguei mais as manhas, eu cheguei lá, ninguém acreditava que eu ia conseguir chegar até o fim da prova, muito menos vencer. Sorte de principiante, né? Eu tinha um bom carro, eu tive um bom navegador e consegui vencer a primeira prova, mas o pessoal achava que eu não ia conseguir nem terminar. Então, é isso, né? Enfrentei, sim, incredibilidade. Quando eu virei instrutora, eu sou instrutora há muitos anos, instrutora de cursos de direção defensiva, preventiva, eu nunca me esqueço. O primeiro curso, quem me treinou foi ninguém menos do que o Ingo Hoffmann. E o primeiro curso que eu fui dar sozinha foi no Rio Grande do Sul, numa concessionária lá do Rio Grande do Sul. Adivinha o que aconteceu? Eu cheguei lá sozinha, eu, instrutora, 10 alunos, todos homens, né? Aí, cadê o instrutor? Eu. Imagina a cara. Euzinha, sou eu mesma. Mas não era o Ingo? Eu falei, não, é a Helena Deyama, que vai dar o curso para você. Ficaram tudo com um carão assim, né? Eu já percebi um certo preconceitozinho. Mas fui lá, começou às 8 horas da manhã, terminou às 5 horas da tarde. Às 5 horas, os caras tudo viraram meus fãs. Porque a gente tem de ensinar, a gente tem de demonstrar, a gente fica no rádio, se o cara não consegue, você entra no carro do lado dele. Mas antes você explica, você senta no volante e faz a demonstração, né? Mas, assim, consegui fazer o meu curso, né? Dei o meu curso, e os 10 fãs, os que estavam duvidando de mim no começo. Então, isso é muito gratificante, sabe? Você chegar lá, você fazer, e não é todo piloto que consegue ser instrutor. Por isso que foi que o Ingo me convidou. Ele falou, olha, Helena, você tem muito jeito para instrutora, porque você é calma, você é simpática, você tem didática, e você tem paciência, né, que é uma coisa muito importante para você ensinar. Então, é muito gratificante isso. Eu sempre falo, se você ganhar uma corrida, você leva um troféu para casa, que é só para você. Agora, você dá um treinamento, você mudou a vida daquelas pessoas. Então, isso é muito legal. E, fazendo um parênteses no que a Milena falou, em relação à equipe, aos meus mecânicos, todos homens, obviamente, né? Mas eles me respeitam muito, porque eu tenho humildade de chegar lá, todo carro novo que eu vou correr, eu passo dias na oficina e aprendo tudo sobre o carro. Aí, na hora de fazer a preparação, eu já sei como eu quero. E, como a Milena mesmo falou, nós temos uma sensibilidade. Então, eu faço um treino, eu desço do carro, eu já faço uma lista, já sei tudo o que precisa melhorar, o que precisa mudar. Termino uma prova, eu já passo uma lista com tudo o que eu acho que tem problema. Então, eles todos me respeitam muito, porque sabem da minha dedicação, porque eu não aprendi isso de graça, né? Eu me esforcei da minha dedicação para adquirir esse conhecimento. Então, isso é muito legal, também tem a ver com o que a Paula falou, da gente conseguir se provar e ganhar o respeito no meio que a gente está. Seja automotivo, seja qualquer meio que for, não é só isso. Como as meninas falaram, o meio de tecnologia também tem muita predominância masculina. Mas, olha, essa história acabou, viu? Como a Bia falou, é coisa do passado. Nós chegamos para ficar, estamos dominando todas as áreas, e os homens que se cuidem. Muito bem. Tem que ter perseverança, né? Porque as mulheres que tiveram perseverança fizeram muito isso acontecer, né? Vocês estão aqui por causa disso, e muitas vêm também atrás por causa disso, né? Paula, me conta. Você pode trazer aí uma percepção que você tem desse setor internamente? A gente viu que os números da diversidade no mercado estão melhorando.
Isso se deve a quê? O que você pode dizer a respeito disso? Eu acho que a gente percebe... os números estão melhorando, mas ainda estão engatinhando. Vamos lembrar, né, disso aí. A gente percebe um amadurecimento das empresas em relação ao tema, não só de equidade de gênero, mas também de diversidade, né? Eu acho que a gente tem falado muito mais em diversidade do que equidade de gênero, apesar do pilar gênero ser ainda aquele que mais cresce, esse eixo é ainda o mais relevante em relação a ações, a políticas afirmativas no setor automotivo. Mas, de fato, a gente tem percebido muito esse crescimento do tema. Eu acho que é uma questão até cultural também. A gente percebe que as próprias, né, as outras mídias, né, que a gente também não deixa de ser, mas, enfim, a mídia ela começou a falar mais, a sociedade começou a buscar mais representatividade nas empresas, nas marcas, nos produtos que elas compram. As pessoas começaram a trazer mais essa demanda para as empresas, né? Então, as empresas passaram, dentro do setor automotivo, que é o que a gente tem, né, mapeado, a ter mais responsabilidade em relação a esse tema, a trazer isso para a mesa, a aprender a trabalhar esse tema, a saber que existe uma jornada muito importante ainda para se chegar no mundo ideal. A gente sempre fala, né, se a indústria vende para todo mundo, por que ela não contrata todo mundo, né? Então, quando a gente olha os números, e a gente trouxe alguns aí no começo, a gente percebe que hoje a mulher, dentro do setor automotivo como um todo, ela representa 19%. A gente acabou de sair com o nosso estudo agora em setembro. Em 2017 era 21%, em 2019 20%, agora estamos em 19%. Né? Então, quer dizer, a presença feminina ela deu uma caída nos últimos tempos dentro do setor automotivo, e pensar que a gente passou por uma crise agora e saber que, de fato, é um momento onde as empresas enxugaram e ver que esse número das mulheres caiu significa que as mulheres foram demitidas, né? Então, não ter esse olhar só para a entrada da mulher, é também como manter essa mulher dentro do setor automotivo. Esse é um aspecto importante, né? E a gente percebe que tem outros números. Por exemplo, a gente falou muito dos negros. Né? A gente teve um aumento, né? Algumas das meninas falaram sobre isso, que foi a Bia que falou do Facebook. Né? A gente teve um aumento da presença de negros no setor automotivo, mas o nosso grande gargalo está na liderança, que é onde a gente tem as tomadas de decisões. Então, enche meu coração quando eu vejo mulheres líderes, porque a gente precisa inspirar a cadeia, a gente precisa ter mais mulheres nesse ambiente de tomada de... Né? A liderança. A gente tem 6% de mulheres só na liderança. E isso é um número muito baixo, com ainda o que a Simone trouxe, que é essa diferença salarial, que eu posso dizer em percentual que chega a 45% de diferença na liderança, né? No setor automotivo como um todo, isso é 15%. Então, existem diversas ações e políticas afirmativas que precisam ser desenvolvidas no setor para atrair essa mulher, para reter essa mulher que teve um filho, e que a gente percebe que exatamente nessa faixa etária a mulher começa a deixar o setor automotivo. Então, será que a gente está precisando ter um olhar mais cuidadoso aí? A gente tem que olhar essa mulher em vários aspectos, né? Será que a gente está pensando naquele começo só? E o resto, né? Que nem Simone falou do nosso funil hierárquico, né? A gente começa 50-50, a mulher está querendo entrar, a gente está atraindo essa mulher, mas por que a gente não está retendo, né? Onde que está... Né, Você acha que isso está relacionado à maternidade, ou você acha que tem diversos aspectos? O que você acha que pesa mais aí? A mulher, na verdade, quando a mulher é mãe, ela precisa ter benefícios, talvez, ampliados dentro da empresa, né? Para que ela possa administrar tudo aquilo que a gente trouxe, né, no primeiro painel, todos os pratinhos dela, né? E essas ações afirmativas em prol dessa mulher talvez não estejam sendo suficiente para manter essa mulher. Não é só a maternidade. Mas será que essa empresa está acolhendo essa mãe? Será que essa empresa está pensando nisso, né? Ou não? Então, é uma decisão importante na época que a mulher é mãe, porque ela precisa muito desses benefícios, né? A gente tem muitos desafios para a mulher no setor automotivo, né? E a gente, em Automotive Business, né, se sente responsável por ser essa voz neutra dentro do setor, por levantar esses debates, por trazer esses números, por mapear, por dizer que, sim, estamos avançando, estamos evoluindo, mas a gente tem, sim, acho que uma responsabilidade, especialmente as grandes empresas, e por isso que eu falo que meu coração fica cheio
de emoção quando eu vejo essas iniciativas, porque a gente precisa inspirar a cadeia como um todo, a gente precisa inspirar a cadeia Falar mais. de fornecedores, falar mais. Né? Acho que a gente tem que cobrar da cadeia de fornecedores, a gente tem que cobrar que esse tema se espalhe mais ainda. Né? As montadoras, elas têm essa responsabilidade de inspirar. As mulheres líderes, elas precisam estar lá para inspirar as mulheres que estão vindo. Né? A gente precisa dessas inspirações. É verdade, porque a fala, ela mexe com a atmosfera a favor, né, de um determinado assunto. É muito poderoso, né, quando a gente inicia um lugar de diálogo, né, essas palavras estão andando aqui e estão começando a se espalhar, né, então é muito forte. E essas meninas todas que estão aqui, mulheres e tudo, elas querem ver isso, elas querem ver mulheres lá. E a gente precisa lá, falar, né? a gente precisa falar disso, e até traçando um paralelo com o nosso projeto, e quando a gente começou a falar disso lá dentro de casa, por vezes nós somos questionados assim, mas o que a gente está falando do tema? Poxa vida, a gente é uma empresa, enfim, a gente respeita a equidade, está tudo bem aqui dentro, né? E a consultoria trouxe para a gente informações relevantes de que, assim, tá bom, a gente entende, né, que vocês respeitam, mas ainda tem pontos aqui, ó, aqui que precisa melhorar. Então, fomentar esse diálogo, falar mais, empoderar mais as mulheres é cada vez mais importante. Por isso que eu estou tão feliz hoje, falei que eu estou pessoalmente honrada em tanto estar aqui sentada falando, mas também ver esse projeto do Mulheres Audi seguindo aí, enfim, se solidificando, porque eu acredito muito que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente trouxer o debate, mais a gente vai aprofundar e vai entender que ainda tem muita coisa que precisa ser dita, que precisa ser esclarecida, que a mulher precisa ser ouvida de fato, né? Uma coisa é você acreditar que está tudo bem, e outra coisa é, de fato, você diagnosticar ali e entender se está tudo bem, se o espaço é o mesmo. A gente teve a pesquisa que diz que não. Né? Então, a gente acredita que está tudo bem, e, por vezes, a gente fala, mas por que a gente está falando disso? Porque ainda tem uma diferença. A gente está falando de 80 a 20 espaço da mulher. Então, ainda tem uma diferença grande. E é interessante, só rapidinho, né, falando para completar, quando a gente fala de empresas como a Audi, como as grandes montadoras, o nosso setor como um todo, a gente está falando de inovação. E como que a gente faz inovação? Com diversidade de pensamento. E essa diversidade tem que estar lá, tem que estar na liderança, né? Quando a gente vê que o centro hoje do setor, claro, né, a gente está mudando, estamos olhando a mobilidade, estamos olhando para o futuro, mas a gente ainda está falando do carro. E a gente só tem 4% de mulheres engenheiras ajudando a construir esse produto, né? Então, ainda é, né, uma jornada enorme, mas tem que começar. Igual foi falado no primeiro painel, se a gente não começar a colocar o nosso tijolinho, a gente não muda nada. Né? E esse já é um grande passo. Né? Sim. E eu achei legal que você falou que como o público é diverso, mas quem está internamente da empresa não é diverso. Você está vendendo para um público diverso, né? Por que não existe essa diversidade? E isso é muito, se você parar para pensar, é muito importante até em termos de venda, né? Porque como é que quem vai se conectar com essas pessoas? Quem vai né, entender o pensamento dessas pessoas se não tiver diversidade internamente, né? Falando, como é que você vai falar? Ah, não, eu sei como essas pessoas pensam, porque eu sou como elas, né? Em determinados aspectos. Então, eu acho isso é muito importante de se falar, porque isso faz parte de uma inteligência, né? Não é só uma questão de, não, precisamos colocar, porque precisa se ter oportunidade, mas não, isso vai ser bom verdadeiramente para o processo interno, né? É um diferencial competitivo e é também uma estratégia de negócio. Uma estratégia. Porque a diversidade também representa, né, lucro. Então, é importante a gente lembrar isso também, né? Diversidade é uma estratégia, né? E o que vocês acham a respeito da representatividade feminina? Vocês realmente acreditam que isso faz diferença na vida das outras mulheres? E de que forma? Sem dúvida. Eu acho que, como eu comecei falando aqui, né? Por vezes a gente se questiona, por vezes a gente se auto-sabota, né? Será que eu sou capaz? Eu tenho tantos pratinhos aqui para equilibrar, será que eu vou dar conta? Enfim, e aí a gente vê que outras mulheres também passam por isso e que conseguem, né? Então, eu falo muito isso lá dentro da empresa, ainda tem muito caminho a ser percorrido,
Mas mas eu quero também ser inspiração. Eu posso até abrir portas, mas eu vou levar outras mulheres junto comigo, com certeza. Eu quero ser uma fonte que as pessoas possam se inspirar de fato e acreditar que é possível mudar. Eu sou a Milena, eu sou advogada, eu sou casada, eu tenho 2 filhos, eu tenho todos esses pratinhos para equilibrar, mas eu também sou a Milena executiva ali, a gente vai dando conta. Eu erro, eu acerto, às vezes a gente fica super... Eu falo isso bastante lá. Às vezes a gente fica preocupado com uma apresentação, como é que eu vou ser, eu não posso errar e tudo aquilo. Falo, gente, eu erro também, quem está assistindo a apresentação também erra, né? Então, está tudo bem, se prepara, faça o seu melhor, né? A gente não vai ser sempre 100%. Mas, se você tiver feito o seu melhor, está tudo bem. Né? Se tiver alguma coisinha, eu acredito muito na melhoria contínua, então olha para dentro de si, ou de repente, né, tenha alguém que possa te dar um feedback, aqui você foi bem, aqui vamos tentar melhorar, mas é um processo de melhoria contínua. E a gente ser essa inspiração, enfim, e ter outras pessoas que olham para você e falam, olha, ela chegou, então eu também consigo, isso é muito gratificante. Então eu falo muito isso, né, que eu possa ser uma fonte para conversar com as pessoas e para ajudar as pessoas, para inspirar e para ajudar, para abrir portas e para levar outras mulheres aí junto comigo para que a gente possa cada vez mais ter mulheres empoderadas, enfim, e que acreditem no seu potencial, que se sabotem menos e que acreditem que são capazes, porque eu tenho certeza que nós somos. Posso complementar? Com certeza. Que a Milena falou, porque isso realmente é muito importante. E eu tanto acredito nisso, que, além de dar palestras motivacionais para as mulheres, eu dou palestras institucionais, aí contando mesmo a minha história, de toda a dificuldade, da luta, do fato de ser mulher num ambiente tão masculino, de serem tão poucas mulheres. As pessoas perguntam assim, mas você foi campeã na categoria feminina? Eu falei, não, eu fui campeã, ganhei de todo mundo que estava lá, e a maioria era homem, que são muito poucas mulheres, né? Então, eu faço questão de levar essa história, que é para inspirar. E tanto é a minha vontade de inspirar mais mulheres, que eu fundei no ano passado, junto com a Moara, que é piloto de moto, e a Karina Simões, que acho que todas conhecem aqui, que é jornalista, também uma mulher jornalista poderosa no meio automotivo. Nós fundamos a equipe MUSA, que quer dizer, é uma sigla, Mulheres Unidas Sertões Adentro. Então, cadê a Bia aqui? Adorei que ela conhece isso. muito bem o... Então... a Bia Figueiredo está aí. Não, a Bia do Joaquim, que quem participou da mesa aqui. Foi a Bia. O Joaquim é o CEO líder, do né? Rally dos Sertões, só para contextuar aqui, né? E então eu montei essa equipe, Mulheres Unidas Sertões Adentro, que é para inspirar mais mulheres dentro do maior rally do Brasil, que é o Rally dos Sertões. E o que nós estamos fazendo, nós 3 juntas? Ajudando. Como começar, qual carro, como procurar uma equipe, dando o beabá, né? Porque eu acho que isso é muito importante. E eu dou a minha experiência, eu não comecei com 5 anos de idade, eu comecei com 39, então nunca é tarde. Então, acho que a gente poder levar um pouco da nossa história para inspirar mais mulheres a encararem, igual eu encarei, igual a Milena encarou, a Paula encarou, é muito gratificante, não é, meninas? Gente, eu fico assim impressionada com a coragem que a gente tem que ter nessa fase, né? Que as mulheres que estão vindo aí, que vão seguir, né, no setor automotivo, que vão entrar no setor automotivo, que elas de fato encontrem essa inspiração e que a gente continue tendo essa coragem e não desista nunca de inspirar, porque eu acho que representatividade, como você perguntou, Isa, é tudo. É tudo, né? A gente começou a falar da mulher, a Simone foi uma das nossas convidadas, a gente tinha um programa em Automotive Business que era As Incríveis Mulheres Automotivas, e a gente falava sobre a trajetória dessas mulheres. Num certo momento, a gente não conseguia mais encontrar, né? Nenhuma. E daí a gente teve que parar o programa porque a gente não tinha mais lideranças para entrevistar. Vejam bem, né? Já estamos retomando esse projeto, já estamos de volta nesse projeto. Mas, enfim...
Então, eu acho que a gente precisa dessa representatividade, a gente precisa dessas mulheres todas, né, que passaram por aqui, que estão aqui na plateia, empoderadas com coragem, porque não é fácil esse caminho. A gente está contando a nossa história, essa parte boa, alguns desafios, mas, de fato, é muito difícil chegar onde a gente chegou dentro desse setor, né? A gente teve, de fato, que lutar assim, bastante para estar aqui, e a gente precisa muito não desistir. Continuar aqui, continuar inspirando. Eu falei da minha história, lá do meu ponto de virada, e naquele ponto de virada, onde eu fui tocada por mulheres empreendedoras, né, eu cheguei lá achando que eu era uma mulher empoderada, mas eu era empoderada por fora, porque eu estava bem vestida, porque eu tinha um conhecimento. Mas, de repente, eu percebi que eu precisava empoderar meu coração. E foi isso que elas fizeram. Então, enquanto a gente não se empodera no coração, a gente não tem o poder de transformar, a gente não tem esse poder de influenciar as pessoas e, de fato, fazer a coisa acontecer. Então, é importante a gente conseguir seguir essa jornada, tocando os corações dessas mulheres para que elas se empoderem e a gente, né, siga aí buscando essa representatividade, esse aumento da equidade de gênero, né? Muito incrível. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta para as meninas? As 3 meninas aqui. Boa tarde, tá ligado? Boa tarde, eu me chamo Isabela, tenho 20 anos e faço parte da Mulheres Audi. Sou uma jovem aprendiz ainda, mas pretendo continuar nesse ramo. Acho que foi a Paula? Isso. Ela falou que são 4% de mulheres nessa área, querendo ou não. E eu queria fazer parte... Quero fazer parte dessa área porque é um sonho meu. Teve muita gente que me criticou, falou, não, isso daí não é para você, vai para a área de direito, vai para seguir uma área feminina. Eu sempre esqueço o nome dela. Milena. Não. Helena. Helena. Ela falou que não teve nenhuma referência em questão à família, questão de mexer com carro. Eu não tenho. Então, meu pai, ele se sentiu muito feliz por sentir que a filha dele, eu sou a única filha do meu pai, seguiu um caminho que eu queria, porque meu irmão, ele mexe com importação, meu outro irmão não quer saber de nada. Então, ele falou assim, é meu sonho seguir o caminho da minha filha. E minha tia, hoje ela me inspira muito também, mas eu não sou muito chegada a ela. Mas eu queria fazer uma pergunta. Qual o conselho que você daria para alguém que está entrando nessa área de automobilismo? Primeiro, acredita no teu sonho e não desista, porque a gente precisa de mulheres no setor automotivo. Então, é incrível conhecer uma mulher querendo ingressar no setor automotivo. Eu acho que você já começou aqui estando numa discussão muito, muito poderosa e muito relevante, porque, de fato, você já deu um passo, né? Você está aqui do lado de uma marca super poderosa no setor automotivo, com mulheres aqui super poderosas que servem de inspiração. E eu tenho certeza que você vai encontrar no teu caminho, se você buscar direito, muitas, muitas mulheres que vão querer te ajudar a crescer e a estar lá. As mulheres dentro do setor automotivo, pelo menos é a minha experiência, elas estão muito se conectando, estão se ajudando muito. A gente tem várias iniciativas, vários projetos, vários programas, onde você vai encontrar mulheres como você, que querem, de fato, acreditar num sonho e precisam entender que esse sonho pode se concretizar. Não vamos olhar para esse número de 4%, vamos olhar para 40% daqui a pouco, né? Você tem que ser nossos 40%. Você é o futuro do setor automotivo. Então, a gente tem que acreditar nisso. Conta com a gente, né? A nossa mão está aqui para ser dada. Mais alguma pergunta? E ela acabou fazendo a minha pergunta, mas a gente se sente muito sozinha, porque eu sou estudante de engenharia. Como você comentou, na minha sala de aula, eu acho que eu tenho 5 companheiras, né, mulheres, agora, né, terminando a faculdade, acaba reduzindo o número, e o número de mulheres reduz drasticamente no decorrer do curso. E ainda no setor automotivo,
amante de futebol e de carro. Então, tudo acaba reduzindo a ponto da gente sentir que não tem uma visão para onde ir, né? Porque a inspiração é muito importante. Ela acabou, né, fazendo a pergunta, mas se a gente que está começando agora vê vocês como inspiração, de quem vocês viam inspiração, quem era a inspiração de vocês? Porque se para a gente que tem pouco já é difícil, imagina para vocês que começaram bem antes. Qual que é seu nome? Letícia. Letícia. Eu já me senti muito sozinha também. Eu já me vi muito sozinha também, né? Mas eu nunca desisti, porque eu tinha um propósito, porque eu acreditava naquilo. E porque eu tinha um sonho, enfim, e eu consegui me resolver. Então, não desista, né? Por vezes você vai se sentir sozinha, por outras você vai encontrar conexões, quer seja com homens, quer seja com mulheres. E você vai encontrar também inspirações masculinas, o que também é muito importante, né? A gente não precisa dizer que não, eu preciso ter uma inspiração feminina e é isso. Você vai ter inspirações masculinas também. Então, o que eu posso te dizer, Letícia, eu também já me vi sozinha, mas eu não desisti. Então, siga o seu sonho, termine a sua faculdade, tenha o seu propósito, faça as suas conexões, independente do gênero, e eu tenho certeza que você vai conseguir chegar. E vocês são muito novas, né? Vocês ouviram a minha história. Eu não comecei nova, mas não desisti, lutei, porque era uma coisa que eu queria muito. Esse é o ponto X que a Milena falou. Eu queria e eu falei, eu não vou desistir. E eu consegui. Então, se eu conseguir, vocês também vão conseguir. Acredita. Muito legal, gente. É verdade, né? Não tem idade para você se reinventar e também para fazer as suas conquistas, né? Eu acho que isso não tem idade. Está aqui a Helena nos provando isso de uma maneira muito bonita. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês. Obrigada a todo mundo que acompanhou o nosso primeiro debate de Mulheres Audi. Obrigada a todo mundo que acompanhou também através do link da Forbes, Mulher. E eu quero dizer que eu acredito muito nisso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu acredito que a gente vai conseguir mudar esse mercado juntas e juntos, porque eu acho que é isso, é equidade, homens e mulheres, é diversidade, todas as origens, todo mundo junto, fazendo uma transformação e um progresso verdadeiro. Então, é só o início. Obrigada a todo mundo. Um beijo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Obrigada.